É, você sabe que esses dias eu estava conversando com algumas pessoas e também muito comigo mesmo. Eu sou um cara que eu falo muito no espelho. Não sei se sou algo bom ou algo ruim, mas eu falo sozinho. Falo, falo sozinho, falo tomando banho. Às vezes eu falo, às vezes estou vendo um filme, às vezes estou vendo uma televisão. Hoje mesmo aconteceu, eu paro, aí Deus coloca um, um pensamento. E aí eu já vou conversando sozinho de novo. Tem gente que acha que isso é loucura, né? Acha que tá falando com um amigo imaginário, né? Às vezes. Mas meu amigo imaginário, que não é imaginário, é Deus. E eu converso com ele. Eu falo com ele demais. Eu falo com ele o tempo todo. Eu, eu choro com Deus, eu dou risada com ele. Às vezes eu fico bravo. Às vezes não. Muitas vezes eu fico bravo. Muitas vezes eu chego às vezes a ir para um lugar que ninguém vai me ouvir, às vezes. Eu vou, porque eu preciso dar um grito, às vezes. Aí eu vou para um lugar que ninguém vai achar que eu sou louco e lá nesse lugar eu grito. Eu grito, eu jogo para fora tudo que tá lá dentro. Eu grito, eu olho, eu grito, eu dou berros, falo, né? Cadê você, Deus? Por quê? Eu tenho tantos porquês. Tenho tantos porquês. Se tem uma coisa que eu faço bastante, é confrontar Deus com os meus porquês. Porque às vezes as coisas acontecem como elas acontecem. E os porquês, eles estão na minha vida em todo momento. O porquê ele está no meu relacionamento, eu esqueci de desligar o telefone, se for Jesus. Não, não é Jesus. Eu vou desligar aqui, vou botar no modo avião. E aí os porquês eles vêm toda hora. Às vezes é no relacionamento, às vezes é no trabalho, às vezes é com um, um mal-estar, às vezes é com um filho, às vezes é com um amigo, mas sempre tem uma necessidade. Eu olho no espelho e eu fico me perguntando muito, várias vezes, né? Eu fico me perguntando, será possível que eu não vou estar completo? Será que minha vida não vai estar completa? Será que todo dia tem que ter um porquê, tem que ter uma necessidade? Salomão lá em Eclesiastes 3, e eu não ia nem falar sobre Salomão hoje, mas lá em Eclesiastes 3 ele diz que tem um propósito debaixo do reino dos céus para todas as coisas. E ele descreve que tem um tempo para tudo, tem um tempo de falar, tem um tempo de parar de falar, tem um tempo de gritar e outro de calar, tem um tempo de chorar, tem um tempo de rir, tem um tempo de brigar, tem um tempo de parar de brigar, tem um tempo de colher pedras, tem um tempo de atirar pedras, tem um tempo de trabalhar, um tempo de parar de trabalhar. E ele termina isso no verso 8 dizendo que tem um tempo de guerra e tem um tempo de paz. E esse versículo ele cauteriza a minha mente todos os dias. Porque todos os dias eu tenho um tempo de guerra e todos os dias eu fico procurando o meu tempo de paz. Porque a guerra ela existe na vida do ser humano todos os dias, a hora que a gente acorda. A gente tem que sair da cama e começar a nossa batalha. Não existe aquele que não tem batalha. Não tem vida sem luta. Não existe vida sem esforço.
Não tem vida sem você exercer algum tipo de sacrifício. Não tem. Nem aqueles sultões, eu acho, que são bilionários, que eles acordam, já tem alguém para escovar o dente dele, já tem alguém para trocar a roupa dele, já tem alguém para abrir a janela, tem alguém para trazer o café. Acho que uma vida dessa daí deve ser monótona. Eu gostaria de ter uma vida assim, mas deve ser monótona. Ele também deve ter os seus problemas. A gente sempre acha que a vida do outro é melhor que a nossa. O ser humano sempre acreditou que Deus só abençoa o vizinho. Muitas vezes a gente fica entendendo a nossa vida como somente um tempo de paz. E eu, nesses momentos que eu fico conversando sozinho, eu fico falando meus porquês, e eu digo, Deus, por que tanta luta? Quem tem luta na vida? Levanta a mão que eu quero ver se só eu tenho luta. Você tem mais de uma batalha? Levanta duas. Tem? Tem gente que tem que levantar os pés também, que às vezes é muita coisa, o tempo todo. E eu fico olhando e eu vejo Salomão dizendo ali com tranquilidade, Salomão foi o cara mais sábio que já existiu, mais inteligente. O cara que pediu para Deus sabedoria. Ele não pediu para Deus nada. Deus falou, o que você quer? Ele falou, quero sabedoria. Ele não pediu dinheiro, não pediu poder, pediu sabedoria. E com a sabedoria que Deus deu para ele, ele se transformou no homem mais poderoso que já existiu no tempo dele. Até aquele momento, ninguém era mais poderoso do que Salomão. Nunca surgiu ninguém com tanto poder quanto aquele cara. É a Bíblia que diz. Eu não sei se a gente pode comparar Salomão com alguma outra pessoa nesse momento, mas eu acho que se Salomão existisse hoje, ele seria o cara mais poderoso, seria o cara mais sábio. E dentro da infinita sabedoria, porque se Deus deu a sabedoria dele para Salomão, Salomão tinha uma infinita sabedoria. Dentro dessa infinita sabedoria, Salomão dizia, no final da vida dele, que ele dizia que tudo era vaidade. Olha que loucura isso. Todos os nossos anseios, todas essas lutas, todas essas brigas, é por algo que não tem valor. É por alguma coisa que a gente não vai completar. Eu estava cortando o cabelo com o Damião, tô até fazendo propaganda lá pro menino, cara, gente fina. Estava cortando o cabelo com ele e eu dizia para ele, Damião, não, pô, nada tem valor nesse mundo. A gente não vai conseguir levar nada disso aqui se você crê que você tem algo depois da vida. Hebreus 9, 27 diz que ao homem é dada a oportunidade de morrer uma única vez. Depois disso vem o juízo. E nesse juízo é o momento que a gente vai estar com Deus. E Deus vai botar o filme lá no telão. E você sentado na frente dele. Ele de um lado, você do outro. Você vai... Ah, Deus... Acabou. Mas Deus... Fica quietinho. Agora não é mais hora de falar. E ele vai passar no telão tudo. O dia que você nasceu, o dia que você deu o primeiro choro, o dia que você mamou a primeira vez, o dia que sua mãe trocou a sua fralda, o dia que você começou a caminhar, o dia que você começou a ir para a escola, o dia que você começou a ir para brincar com os amiguinhos, tua primeira festa que você lembra, aí o dia que você se formou, o dia que você ganhou seu carro, o dia que você não comprou sua casa, o dia que você casou, o dia que você teve seus filhos. Vai passar todo esse filme naquele dia. E Deus vai fazer uma contabilidade, o pastor Jacó falou que vai abrir a contabilidade da igreja para fazer a contabilidade para a gente ajustar. E nós todos temos uma contabilidade com Deus. Tem uma conta positiva e uma conta negativa. Tem uma conta que tem os seus créditos e tem uma conta que tem os seus débitos. A gente só quer saber dos créditos, mas tem uma conta de débito ali. E Deus vai estar mostrando para a gente. O dia que você brigou no trânsito, que você xingou o cara. O dia que você brigou com a sua mãe.
o dia que você mandou todo mundo passear, o dia que você virou do avesso, e às vezes você não precisa, o dia que você não precisa nem, você nem falou nada, mas o teu coração estava tão entupido de coisas ruins, que a sua mente só pensou em coisas ruins, e os seus pensamentos foram tão trágicos, esse dia também vai estar passando ali. Vai chegar um momento que nós vamos ver e Deus vai falar para você, olha, com tudo isso, né, com toda a porcaria que aconteceu, mas porque você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, como está lá em Romanos 10, 9, porque você declarou meu filho como sendo teu Salvador, porque você aceitou o sangue que foi derramado lá naquela cruz por você, porque Jesus foi o sacrifício vivo do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Então todo o pecado que você cometeu e você se arrependeu e pediu perdão por conta de Jesus, Deus vai falar, por conta disso, as portas do meu reino vão estar abertas para você. Vai chegar esse dia. E se você está sentado aqui, ouvindo o que está escrito aqui, e ouvindo essa palavra, essa coisa que está passando pela minha boca, isso é para o meu coração, talvez sirva para o seu, mas nós temos uma grande chance de, neste dia, a gente ter a vida eterna com Jesus. E quando Salomão falou que nada neste mundo tem valor, que tudo é vaidade, é porque tudo que a gente for conquistar nessa terra, nessa grande gaiola, porque por mais inteligente que a gente seja, por mais tecnologia que exista, ninguém consegue sair desse planeta. O máximo que a gente consegue fazer é ir até a luazinha ali e volta. Não consegue sair dessa gaiola. Ah, tem a Itália, tem a França, tem a Alemanha, tem a Austrália, tem os Estados Unidos. É legal. Viajar é ótimo. Mas por mais que você se esforce, você vive dentro de uma gaiola. Jesus lá em João 14, ele estava com os discípulos e ele dizia para eles, olha, vai chegar um momento que eu vou partir e eu vou preparar para vocês uma morada, um lugar que vocês vão morar comigo na vida eterna. Um lugar onde não vai ter dores, não vai ter ranger de dentes, não vai ter espelho para você olhar para o espelho e falar, por quê? Por quê? Por quê? Você não vai chorar mais. Você não vai se angustiar mais. Você não vai ser mais injustiçado. Porque na nossa mente o que mais acontece é que nós somos injustiçados. Jesus falou para os discípulos, eu vou para um lugar e vou preparar na casa do meu pai. Tem morada para todo mundo. E a Bíblia fala que lá as ruas são de ouro, né? De pedras preciosas. Eu não sei se é realmente, mas ele quis dar um valor, que aquilo que a gente dá valor aqui não vale nada, porque se lá a gente vai pisar em tudo que a gente acha que tem valor, então o maior tesouro que você pode acumular aqui não vale nada no céu. O maior tesouro que você pode desejar não vale nada para o lugar onde Deus vai levar você. E só tem direito de ir para lá quem de fato receber esse Jesus maravilhoso. Eu estava falando pro Damião, desculpa, viu, Damião, usar você como exemplo, você é um jovem que aguenta as pauladas, né? A gente usa. Eu estava falando com o Damião, andar com Jesus é a maior malandragem que existe. Só anda com Jesus quem realmente é bom da cabeça. A malandragem do mundo é o cara que se dá melhor, é o quem tem mais grana, é quem pode fazer o melhor negócio,
é quem bebe mais, é quem come mais, é quem tem mais namorada ou mais namorado, o cara que viaja mais. Essa é a malandragem para o mundo. Mas a malandragem para Deus é aquele que tem consciência de saber que tem algo muito mais precioso do que tudo que tem valor aqui nessa terra. Essa é a verdadeira malandragem. Eu não sei quantos anos eu vou viver. Outro dia eu estava discutindo com a minha esposa. Eu falei, eu cansei de viver e não viver nada. Por mais que eu viajei, e olha que eu viajei, hein? Por mais que eu já gastei dinheiro, por mais que eu já consumi coisas, por mais que eu já comprei, eu olho para trás e falo, o que eu fiz? Eu tenho mais quantos anos aqui? Eu tenho 60, vou fazer agora 60, vou para a fila dos idosos também. 60, já vou poder parar oficialmente meu carro na vaga de idoso. Oficialmente. Pelo meu cabelo branco, os caras já olham e falam, você quer passar na frente? Não, pode ficar. Tô quase lá. Mas eu falei para minha esposa, falei, quantos anos mais eu tenho? Você vê, como é o nome dela? Serena. Você vê a Serena. Serena tem quantos anos? 4 anos. Se eu falar para a Serena que eu tenho, talvez, que eu tenho quanto? Mais 10 anos de vida, mais 20 anos de vida, achando que é pouco, a Serena vai pensar, né? Pô, eu com 4? Ele vai, pô, 20 é muito. 10 é um absurdo. Você fala para ela, semana que vem você vai ganhar um presente. Ela fala, mãe, mas tem tanto tempo até lá, mas semana que vem para nós é. As nossas referências mudam. E da mesma maneira que a nossa referência do tempo muda, a maturidade que a gente adquire faz com que a gente comece a pensar como Salomão estava dizendo. Sabe o que Salomão falou? Que o fruto do nosso trabalho é presente de Deus. Aí eu penso que até o meu trabalho, até o meu esforço, tudo que eu ganho, então, com o meu próprio esforço, o pastor Jacó estava aqui, a gente estava conversando sobre isso hoje. Tudo isso é presente de Deus. Eu só vou poder receber alguma coisa. Eu só vou poder ser abençoado pelo próprio fruto do meu trabalho se Deus assim permitir. Se Deus falar, eu vou te abençoar. Então por você, pela sua própria força, você não tem condições de fazer absolutamente nada. Quem está falando isso era o cara mais sábio que existiu, Salomão. E aí eu juntei isso com o que eu mais gosto, que é imaginar que eu tenho fé suficiente para mover a vontade de Deus. Olha que coisa louca isso. Salomão falou que o fruto do meu trabalho gera um resultado. Esse resultado é um presente de Deus. Então, se Deus não me presentear, eu não tenho fruto do meu trabalho. Então, eu gosto de ter fé para saber que o fruto do meu trabalho, o meu esforço e aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, a palavra de Deus diz, porque Jesus disse que tudo que eu pedisse para Deus em nome de Jesus, Jesus ia me abençoar. E se eu tiver a consciência de que Ele realmente é quem Ele é, eu vou ser abençoado. E eu tenho que entender que, como tem um propósito para todas as coisas debaixo do reino dos céus, eu posso estar vivendo tempo de guerra, e esse tempo de guerra, às vezes, ofusca realmente a nossa fé. Às vezes a batalha está tão difícil, e na maioria das vezes a gente acha que a gente vai sucumbir. É muito mais fácil a gente acreditar que a gente vai ser derrotado do que a gente vai ser vitorioso.
É muito mais fácil você imaginar que você vai perder do que você vai ganhar. É muito mais fácil você aceitar a derrota do que você crer numa vitória que não aconteceu ainda. Vocês estão me entendendo ou não? Tem pessoas que eu conheço que preferem chutar o pau da barraca. Ah, vou chutar o pau da barraca. Sabe o que significa chutar o pau da barraca? Você é um cara medíocre que não tem fé, que prefere viver na conformidade de que você não vai conseguir conquistar nada, porque você não quer se machucar, porque você não quer arriscar, porque você não quer sofrer um pouco. Então você prefere sofrer eternamente, sem conquistar nada, se lamentando. Eu vi um cara hoje falando na internet que se você ficar olhando para o espelho ou sozinho, murmurando 30 minutos por dia, você detona o seu cérebro na parte cognitiva, na parte daquele pensamento positivo e muitas vezes na parte da sua memória também. Olha que doido que é isso. Quando você murmura muito, você acaba com a sua saúde. Acaba com ela. Aí eu comecei a entender e eu falo para Jesus, Jesus, então esse meu porquê está atrapalhando. E hoje ele me fez imaginar o Pedrão pescador, aquele apóstolo maravilhoso que Deus falou para Jesus, falou para ele sobre você, Pedro, eu vou levantar a minha igreja. E chegou um momento, que está lá em Mateus 14, eu quero ler com você, porque senão vocês vão pensar que eu não sei ler a Bíblia. Vou abrir aqui rapidamente e vou ler o que está escrito ali em Mateus 14. Mateus 14 fala o seguinte, a partir do verso 25. Era alta madrugada. Antes disso, Jesus estava orando no monte. E ele falou para os discípulos, peguem o barquinho e vão para o outro lado. Eles pegaram o barco e no meio daquela jornada, o vento estava forte. E aí, a partir do verso 25, fala assim, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aí Jesus falou para Pedro, vem. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando ele reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Jesus, salva-me. Para aí. Olha só. Esse milagre, essa passagem é clássica. Todo mundo sabe, né? Já ouviu pelo menos uma vez. Até aquele que não leu a Bíblia sabe que Pedro andou nas águas, que Jesus andou sobre as águas e se chamou Pedro. E olha que loucura isso. No momento que o Pedro... Primeiro estavam com medo, morrendo de medo, morrendo de medo. Parece a nossa vida no cotidiano. Aí Jesus vira para os caras e fala assim, ô, grita de longe, eu tô aqui. Você vai ficar com medo, sou eu. Sou eu, tô chegando. Eu não sei quantos metros faltavam. Se faltava, porque se eles não conseguiram reconhecer, talvez a onda aí voltava, né? Porque o vento estava forte. Eu não sei se eram 10 metros, se eram 20 metros, não sei. A Bíblia não fala. Mas pela voz, eles falam, pô, é Jesus. Aí o Pedro de longe falou, Jesus, se é você mesmo,
Fala, me chama aí, fala para eu ir até aí, para eu ir com você andando. Aí eu falei, vem, Pedro. Se a Bíblia diz, eu acredito. Cegamente. Pedro literalmente andou sobre as águas. Eu acho que só o milagre da ressurreição pode ser maior do que esse, no meu pensamento. Tu andar em cima das águas e não afundar. Botou os pezão em cima e foi andando até a direção de Jesus. Ele teve fé suficiente para acreditar, saiu do barco e foi. Jesus estava chamando Pedro. Ele ouviu e foi. Na metade do caminho, acho que o vento soprou mais forte, a água deu uma espirradinha, ele deve se sentir uma gota. Aí ele se tocou que ele estava andando. Ele se tocou. E Jesus na frente dele. Aí ele começa a afundar. A minha vida é a sua vida. A minha vida, não vou falar da sua. É assim. Jesus já fez tantos milagres na minha vida. Tantos que eu considero até uma vaga no supermercado um milagre. No shopping center, Dia das Mães, comprar um presente, uma vaga no estacionamento, milagre. Eu sou especialista em pedir, Jesus, eu vou entrar nesse shopping, me dá uma vaga do lado da escada rolante. Eu não peço lá no fundão, que eu sou meio preguiçoso. Eu peço do lado da escada rolante. Eu até dou uma paradinha, né? Para ver se o milagre está um pouco atrasado. Dali a pouco sai alguém, pá, eu paro o carro. Milagre de vaga. Jesus já curou minha vista. Uma vez eu estava quebrando um vidro, pá! Voou um caco. Eu usava lente de contato. O vidro entrou. Eu tinha lente, eu senti um negócio no olho e falei, ai, caramba, o que aconteceu? E era umas meia-noite, sei lá que hora que era. Fazendo arte, né? Aí entrei pra dentro, a Helene tava grávida, barriguda. Tava esperando a Priscila. E a Helene engordou um pouquinho só, assim, quase uns 100 quilos. Tá gravado, né? Ela vai ouvir depois. Tava com uma pança, meu. Ela deitadona, tinha que ficar deitada. Falei, Helene, acho que eu machuquei o olho. E ela já tá com aquele mal-estar, né? De mulher grávida. Ah, fica quieto, vai parar de onda. Vai tomar banho e vai dormir. Aí eu falei, mas dá só uma olhadinha, se aconteceu alguma coisa. E aí ela olhou e ficou, quase desmaiou. Tava saindo sangue de dentro do meu olho. Furou o olho. Na hora fui pro médico, fui pro hospital em São Paulo. O hospital falou, não, aqui não tem oftalmologista. Liguei pro meu oftalmologista, fui pra clínica. Ele me atendeu lá. Ele olhou, falou, vai direto pro hospital que eu vou te operar. Você comeu? Eu falei, acabei de comer, então tem que esperar umas 6 horas para passar o efeito, para poder tomar anestesia. E foram as piores 6 horas, doía tanto. O médico falou, ó, te prepara que você vai perder essa vista, né? Eu olhei para ele e falei, doutor, você não conhece o Deus que eu sirvo? Você não conhece meu Jesus? Eu não vou perder a visão. Mas se tu diz, né? Ele fala, pode ir. Fui pro hospital, fiquei lá. Aí de manhãzinha já me levaram pro centro cirúrgico, tomei uma anestesia, dormi. Acordei e já tava com aquele negócio aqui. Não podia enxergar nada, só. Aí fiquei de um dia pro outro com aquele negócio. Aí o médico falou, ó, depois de as 48 horas nós vamos tirar o tampão e nós vamos ver o que deu. Foi, tá bom. Passou mais um dia, fui lá no médico. Quando ele tirou, ele abriu. Eu tava vendo meio embaçado, aí pingou um colírio. E eu não falei nada. Mas eu tava vendo ele. E ele,
Você tá me vendo aqui? Fecha o outro olho. Eu falei, fechei. Quantos dedos tem aqui? Eu falei, tem 5. Aí ele falou, você tá enxergando mesmo? Eu falei, claro que eu tô, doutor. Foi um milagre. Ele falou, você não sabe o que aconteceu. Aí ele pegou meu exame. A córnea é redondinha. O vidro, quando entrou, ele tinha que cortar que nem uma faca numa gelatina, uma faca quente na manteiga. Ela não muda a direção. A faca vai embora. Falou que quando estava descendo, que ia rasgar a retina no meio da íris ali, aí disse que o vidro subiu. O vidro tinha que descer, o vidro subiu. Ele falou, é como se alguém tivesse colocado o dedo assim e desviou o caminho do vidro. E por conta disso você está enxergando. E tem uma cicatriz hoje no meu olho, que é um Vzinho. Eu falei, o V da vitória. Eu falei pra ele. Falei, o V da vitória. Jesus já me curou. Glória a Deus. Em outra oportunidade, eu fui fazer uma cirurgia no pulmão. Essa eu tinha acabado de casar. Acabado assim, uns meses. Aí eu fui no médico, meu primo falou, e você tem que ir no oncologista. Eu falei, oncologista, meu? Ué, você tem que ir. Mas, pô, vai, vamos, vou marcar aí. Eu falei, tá bom. Não falei nada pra minha mulher e fui. Reinaldo Yunes, lá de São Paulo, lá do Sírio. Aí entra lá, oncologia, tal, do pulmão. Porque eu tinha uma mancha no pulmão. Aí ele falou assim pra mim, né? Falou... Eu falei, doutor, isso aí. Falei, melhor a gente operar e tirar logo. Eu falei, doutor, isso não é nada. Falei, não é nada, mas vamos operar e vamos tirar logo. Porque eu acho que você está enganado e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu tive que levar minha mulher lá, a Helene. Aí quando ela entrou, aí ela começou a chorar. Falou, mas eu acabei de achar um marido, logo agora eu vou perder o marido. Não passou nem uns meses, nem 3, 4 anos. Eu falei, você já tá me matando? Eu falei pra ela. Eu falei, não é nada. Não é nada. Aí o médico foi, operou, porque numa chapa de 2 meses atrás, não tinha nada. A chapa ali já tinha uma bolinha. Ele falou, eu falei, tá bom. Ele operou numa quarta-feira. Na quinta-feira à noite eu já estava andando no shopping. Ele falou, Cadu, não sei o que aconteceu, mas sumiu. Eu falei para ele, eu sei o que aconteceu. Eu falei assim para ele, o senhor conhece o Deus que eu sirvo? O nome dele é Jesus Cristo. Ele fez o milagre. Ele me operou antes do senhor operar. Minha filha Priscila, minha mulher ficou de cama. Ela era para ter problemas na gestação, ficou 4, 5 meses na horizontal. A gente ia para a igreja, eu levei uns sofás na igreja. Então eu falava, como eu ficava muito na igreja, eu levei o sofá, falei, você fica aí no sofá. Botei um sofá na minha cama, na minha casa, lá na igreja, então eu ficava no sofá. Minha filha nasceu perfeita. O Patrick, a médica falou que tinha que tirar. O Patrick, no 4º, 5º mês de gestação. 5º mês de gestação. E um dia eu estava trabalhando no escritório, eu tinha uns amigos lá que o cara era catador de garrafa, a gente chama de garrafeiro lá em São Paulo, o carroceiro. Ele pegava garrafa, lata, e crente. Ele parou um dia e ele falou assim pra mim, pra Helene, falou, a senhora vai no médico, o médico vai falar que seu filho tá com problema, que vão querer tirar o menino, mas Deus já tá entrando com a providência. Minha mulher quase surtou de novo, né? E quem não conhece a Helene, ela é nervosa. Ela é nervosa. Depois de receber uma notícia dessa, fomos no médico, a médica falou isso pra ela, olha,
tem não sei o quê, o cito não sei o quê. E aí o Patrick pode nascer com uma formação no cérebro. Falei, doutora, ela é minha amiga, Márcia, médica da Helene. Falei, Márcia, você não conhece Jesus do jeito que eu conheço. Eu não vou mexer no meu filho, você não vai fazer nenhuma punção, você vai tocar na barriga da Helene. Meu filho vai nascer perfeito. Perfeito. No dia do parto tinha mais médico lá no Einstein do que qualquer... Tinha médico de tudo quanto é tipo. E eu, assistindo o parto. Patrick nasceu perfeito. Só tinha um amassadinho na orelha assim. Tinha um amassadinho assim, pequenininho na orelha. Até brinco, essa daí é a marca de Jesus, eu falo pra ele. É a marca de Jesus que deixa quem conhece o Patrick vê. Menino saudável, bonito, tá aí. Falei pra Márcia, olha aí, mais um testemunho. Só que mesmo assim, o meu coração sofre com os porquês. A gente esquece os milagres que Deus já fez. Toda hora a gente esquece. Milagres poderosos. Mas a gente esquece que a gente serve um Jesus poderoso que disse que tudo que a gente pedir para Deus em nome de Jesus, está lá em João 14:13. Tudo que pedir para Deus em nome de Jesus, Jesus, vai fazer. Amém. Você escreveu os pedidos aí, né? Escreveu. Quem que não escreveu o pedido? Vocês chegaram agora, não escreveram, né? Não escreveu? Quem não escreveu pode pegar um papelzinho, escreve os seus desejos, seus pedidos para Jesus. Nós vamos orar no final do culto e nós vamos rasgar. Isso são testemunhos. A nossa fé tem que ser exercitada. Amém. Não adianta falar que você tem fé e você não se move na direção da fé. Eu tenho porquês todo dia, mas Jesus me lembra a todo momento, a sua fé é frágil, mas da mesma maneira que eu fui com Pedro, eu vou ser com você. Sabe o que aconteceu? Versículo 31. Depois que ele afundou, imediatamente, quando você afunda por qualquer motivo, não importa qual seja o motivo, olha o que vai acontecer. Imediatamente, Jesus estendeu a mão para o Pedro e segurou ele. Foi imediatamente. Deus, eu estou com um problema sério, eu estou afundando. Jesus está aqui do seu lado. O Espírito Santo está aqui, presente. Jesus não vai deixar você passar por um problema que você não vai poder suportar. Jesus não vai deixar você passar por um momento de dor que você não vai suportar a dor. A Bíblia diz, e ele diz, Jesus estendeu a mão imediatamente e segurou Pedro. E falou para ele, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Isso me constrange todo dia, porque quando eu falo para Jesus, Jesus, por quê? Aí ele me leva para esse versículo na Bíblia e eu choro com ele. Quantas vezes eu chorei com Jesus? Quantas vezes? Porque eu vi já o que ele já fez na minha vida. Quantas vezes? Quantos milagres? Quantas curas? Ele deu as coisas mais preciosas que você já tem. Olha isso. Não tem preço. Tem. E eu, por conta às vezes de uma bobagem, um porquê, Jesus olha para mim e fala, você, homem de pequena fé, por que você está duvidando? Por quê? Sabe o que Jesus fez com Pedro?
pegou ele, colocou ele dentro do barco. E a Bíblia diz o seguinte: quando entraram no barco, o vento cessou. O problema parou. Quantas vezes eu olho para Jesus e naquele momento de ímpeto, de ansiedade, de angústia, de dor, e olho e falo, Deus, por que eu estou passando por isso? Pedrão estava andando, estava vivendo um milagre, e ele permitiu que o problema, que era muito menor do que Jesus, o vento soprou, bateu na cara dele um pingo d'água, e ele afundou. Jesus falou, queria a sua fé. O teu problema, o meu problema, são infinitamente menores do que o nosso Deus. A nossa fé é frágil. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus conhece o nosso coração como conhecia o coração de Pedro. Pedro demorou 3 anos andando com Jesus e mesmo assim negou Jesus 3 vezes. A primeira coisa que eu aprendo com Jesus é que eu não tenho que me culpar pelo homem frágil que eu sou. Você não precisa ser forte ou achar que você tem que ser um super-homem. Andar com Jesus é conhecer as suas limitações. Davi, quando foi para a caverna de Adulão, está lá no Salmo 142, e ele estava cercado dos homens que estavam com ele, e ele dizia, Deus, me ajuda, minha alma está angustiada, e eu sou muito mais fraco que os meus inimigos. Ele reconhece a fraqueza dele. Muitas vezes a gente acha que tem que ser forte o suficiente e não tropeçar. O que a gente tem que ser é autêntico e verdadeiro o suficiente para reconhecer que sem Jesus você não consegue. Hoje, antes de chegar aqui, eu estava vindo para cá. Eu também tenho muitas coisas que eu preciso que Deus me ajude. Tenho vários problemas. A gente mata um leão e um urso todo dia. Todo dia temos angústias infindáveis. Mas eu prefiro entender que mesmo minha fé sendo frágil, essa fragilidade não vai impedir Jesus de agir. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem fé, ela só é frágil naquele momento. Jesus sabe o tanto que você é pequeno, o tanto que você não tem condições de sozinho atravessar. O próprio Davi, que era um grande guerreiro, ele deixava no Salmo 23, que é o Salmo que todo mundo conhece, a maioria do povo conhece. Os católicos deixavam a Bíblia aberta no Salmo 23. Eu, na minha casa, sempre ficou. E aí Davi dizia que, lá no Salmo 23, que mesmo no vale da sombra da morte, que um guerreiro como ele atravessava vales, sombra da morte por quê? Porque eram vales de emboscada, mas ele tinha que atravessar. Os inimigos ficavam esperando eles tinham que passar por aquele vale de qualquer jeito. E ele diz que mesmo no vale da sombra da morte não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Amém. E aí ele completa no verso 6, ou no 5, ele diz o seguinte, o Senhor me prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Sabe o que é isso? Isso significa que mesmo com todos os problemas que a gente tem, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, Deus vai falar para as dificuldades, para parar que agora é a hora do banquete. Muitos vão te chamar de louco, mas tu vai dizer, o problema que espere, que agora é a hora do banquete. Porque o meu Jesus vai fazer o milagre que eu preciso. E mesmo que eu afunde, ele vai me salvar, ele vai me tirar do fundo e vai me colocar dentro do barco. E ele vai entrar no barco junto com você. Ele não colocou o Pedro no barco e foi embora. Ele colocou o Pedro no barco e entrou no barco junto. Hoje você tem um drama. Jesus vai mudar esse drama em comédia.
vai mudar esse drama em romance, vai mudar o drama para alguma outra coisa, mas no final o seu coração vai se alegrar. No final do drama, Jesus vai te abençoar. Eu escrevi um monte de coisa aqui. Nenhuma dessas palavras foram colocadas. Nenhuma. Porque eu estava sentado ali e eu falei, Jesus, eu estou precisando muito mais de todas essas pessoas que estão aqui. Fala comigo. Fala pro meu coração. Fala. Me constrange, Jesus. Eu não quero mais ficar perguntando por quê. Eu não quero ficar achando que o milagre não vai acontecer. Eu quero aprender de fato, viver e andar pela fé como eu gosto de falar que eu vivo. Porque andar pela fé quando está tudo bem é maravilhoso. Mas quando você vai entrar numa fornalha é difícil. 3 pessoas eu conheço, e a quarta é o Daniel, mas 3 pessoas eu conheço que livremente entraram na fornalha. Eu acho que o arrojo desses 3 é fenomenal. Dos amigos do Daniel, o Cedraque, o Mesaque e o Abednego, que eram os nomes que eles tinham lá na Babilônia. Porque eles não queriam aceitar a ordem do Nabucodonosor, que eu estava até conversando com o pastor Jacó esses dias sobre isso. Eles tinham que adorar outro Deus. Eles falaram, não vou adorar outro Deus. Eu vou adorar o Deus de Israel. Nabucodonosor pegou e falou, então vocês vão para a fornalha. E eles falaram para o Nabucodonosor, nós vamos com o maior prazer. Você pensa que isso vai nos intimidar? Se hoje for o dia da minha morte, eu vou com Jesus. Mas não vai ser você, Nabucodonosor. Não está escrito isso, eu estou contextualizando. Mas não vai ser você, Nabucodonosor, que vai definir o meu destino. Não é o teu problema que define o teu destino. Não é o meu problema que define o meu destino. Não é o meu opressor que define o meu destino. Não é o meu acusador que define o meu destino. A gente se confunde. Porque quem define o meu destino é o meu Redentor. Quem define o meu destino é o meu Jesus. Quem define tudo na minha vida é o meu Deus. Não importa o que eu estou passando. Quem define o destino de Pedro é Jesus. Nabucodonosor, irritado, mandou os 3 para a fornalha. Pois vocês leem lá, está no livro de Daniel. Mandou aumentar o fogo. Joga os caras na fornalha. Diz que quando os soldados abriram a fornalha, já caíram dentro, porque não aguentaram o calor. E jogaram os caras lá dentro. O Nabucodonosor ficou de fora olhando e perguntou para todo mundo, falou, escuta, nós não jogamos 3 caras lá dentro? É? Pois eles estão em 4 e dançando no meio do fogo. E o quarto tem um aspecto de um príncipe. Jesus estava lá dentro com eles na fornalha. A Bíblia diz que eles saíram da fornalha e nenhum único fio de cabelo se queimou. Isso é verdade? É verdade. Está escrito aqui. Muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar o milagre porque a nossa cabeça cética, a nossa forma material de ver as coisas nos reprime, nos sufoca. É mais fácil a gente falar por que não faz, por que não acontece. Mas quando a gente deixa Jesus agir e tem fé e acredita,
nem um único fio da sua cabeça vai ser queimada. O milagre que você precisa vai acontecer. Da mesma maneira que Deus abençoou Davi em todos os momentos. E depois daquela caverna, Davi foi colocado no trono. Hoje talvez você esteja numa caverna qualquer. Deus está preparando você e eu para colocar no maior trono que existe. Para que você seja um testemunho do milagre que Ele vai fazer. A tua vida não é tua, é dele.